Assim nos diz a palavra de Deus, assim diz o Senhor. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Ore mais uma vez, peça para Deus falar com você. Pai, obrigado pela palavra do Senhor, que esse mês nós comemoramos a Reforma Protestante. Foi onde o Senhor trouxe a igreja de volta aos trilhos da Escritura. E hoje nós podemos ler na nossa própria língua e entender a sua vontade. Espírito Santo, então fala conosco hoje, traga fé, traga edificação à tua igreja, para a glória do Pai, em nome de Jesus. Amém. Estou vendo aqui umas carinhas meio novas, assim, novas de idade. Talvez você não foi como eu na década de 80, quem nasceu na década de 80 para frente, a gente gostava de mandar umas cartinhas de amor quando estava apaixonado. Foi assim ou não? Teve esse costume? Mandar umas cartinhas? Você ainda tem essas cartinhas guardadas que seu esposo na época mandou para você? Hoje o pessoal não sabe o que é isso, né? Hoje é WhatsApp, não teve esse gostinho. E é muito legal a gente poder, mesmo depois de casado, nutrir esse romantismo do casamento. Manda uma cartinha para sua esposa, viu, maridos? Nós tivemos uma reunião sexta-feira de homens, onde nós falamos como o homem deve tratar a sua esposa. E um homem de Deus é um homem romântico, um homem carinhoso. Mas talvez você não experimentou isso. Não escreveu nenhuma cartinha, não recebeu nenhuma ainda. Tudo hoje é WhatsApp. A Sharon até outro dia escreveu uma para mim, estou devendo uma para ela agora. Mas como nós vemos, irmãos, a Bíblia, como nós vemos tudo que Deus escreve aqui para nós, a Bíblia é uma grande carta do amor de Deus. A Bíblia é uma carta de amor de Deus à sua igreja, à sua esposa, à sua noiva. A Bíblia também para os seus filhos, individualmente, não como corpo. Ela para nós é como se fossem as instruções do nosso Pai. Para você ter uma ideia, os primeiros 7 provérbios, todos neles, alguns começam assim: filho meu, dê ouvidos às instruções do seu Pai. A Bíblia também para o mundo, para os não cristãos, ela pode ser como se fosse um manual de funcionamento. Quando você compra ali uma televisão, um eletrodoméstico, você lê o manual para saber como manusear aquilo. A Bíblia também é um presente para o mundo, para os homens, para saber como viver e como chegar até a salvação. Essa é a sola Escritura. Sola Escritura, a palavra sola é uma palavra latina que significa somente em português. Escritura é a Escritura, a palavra de Deus. Nesse ano, comemora-se 504 anos que a Bíblia foi de volta entregue para a igreja. Nós sabemos, quando a gente estuda a história, que a igreja ela começou a crescer, ela começou a se tornar grande, e no século III, Constantino, o imperador de Roma, ele pegou e pôs o cristianismo como a religião oficial do império. Foi aí que as coisas não começaram a andar muito bem, porque era uma igreja pura, uma igreja bíblica, uma igreja que sofria perseguição por causa do nome de Cristo. Agora é uma igreja que não sofre mais, ela é ajudada pelo governo, pelo império. E daí começou-se a ter doutrinas, a ter ensinamentos contrários à palavra de Deus. Por exemplo, alguns deles
como intercessão pelos mortos, como intercessão de santos, como a infalibilidade papal. São doutrinas que foram começando a ser criadas fora da palavra de Deus. A salvação, por exemplo, ela começou a ser pregada que não era apenas pela graça e pela fé no Senhor Jesus. A salvação agora, ela era pelas suas boas obras, era se você fazia parte da igreja ou não. A salvação, inclusive, era com a compra de indulgências, aonde diziam-se que quando você depositava ali e comprava essa indulgência, automaticamente a alma de alguém saía do purgatório. Um outro erro doutrinário: não existe purgatório. A Bíblia diz que após a morte há o juízo de Deus. Ou nós somos salvos em Cristo, ou condenados ao inferno. Então vejam, irmãos, essa igreja que começou pura, ela começou agora a entrar doutrinas de homens. Agora a palavra de Deus, ela estava equiparada com aquilo que os papas diziam, ela estava equiparada com aquilo que os concílios decidiam, até que Deus começou a levantar homens que, começando a estudar a Bíblia, começando a ler a Bíblia, viram que tudo o que a igreja ensinava, ou quase tudo não, grande parte do que a igreja ensinava não estava de acordo com a palavra de Deus. Até que Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero, em 1517, no dia 31 de outubro. Ele era um monge agostiniano, ele era um teólogo, um pregador da palavra. Ele pregou 95 teses na sua igreja, na Alemanha, contrariando tudo aquilo que a igreja até então ensinava. Daí ele foi chamado a se retratar 4 anos depois, e ele disse para o Papa da época, para o imperador da época: se vocês me provarem pela Escritura que eu estou errado, eu volto atrás, mas eu não posso ir contra a minha consciência. Martinho Lutero não quis dividir a igreja, ele quis reformar a igreja, ele quis, junto com outros reformadores, trazer a igreja de volta aos trilhos da palavra de Deus. Mas ele teve que se retirar, e foi aí que começou a igreja protestante, reformada e evangélica. Por isso que nós somos uma igreja protestante, porque foi uma igreja que protestou contra os erros da época da igreja, uma igreja que protestou contra a venda de salvação. É uma igreja reformada porque ela quis a reforma da igreja, e é uma igreja evangélica porque é baseada no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, quando perguntarem para você por que você é evangélico, porque há 504 anos atrás Deus levantou homens para trazer a igreja de volta ao centro da Escritura, da palavra de Deus. E nesse texto que nós lemos, meus irmãos, nós vemos porque a própria Bíblia prova de fato por que nós somos sola Escritura, por que é somente a Bíblia a nossa regra de fé e prática. Por que mesmo que um homem tenha uma revelação especial, mesmo que um papa defina alguma coisa, se estiver contra essa palavra, nós devemos rejeitar? Porque a própria Bíblia nos mostra que essa palavra é suficiente para que a gente tenha salvação em Cristo Jesus, para que a gente viva uma vida piedosa e que agrade a Deus, e para que a gente cumpra a missão de Deus. Vamos ver aqui na palavra, está com ela aberta aí. Veja, meus irmãos, que Paulo aqui está orientando Timóteo, e Timóteo era um jovem pregador, e ele vai dizer no versículo 14 e 15, primeiro ponto que eu quero destacar hoje, que através da palavra de Deus ela é suficiente para que nós encontremos a nossa salvação da nossa alma. E ele vai falar no versículo 14 e 15: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Veja que ele orienta Timóteo, meus irmãos, orienta nós hoje. Fala: Timóteo, permanece naquilo que você aprendeu. E você sabe de quem você aprendeu. Ele aprendeu de pessoas idôneas. Timóteo, ele aprendeu com a sua avó e com a sua mãe a palavra de Deus. Então ele fala para ele: permanece naquilo que você aprendeu, não vai além daquilo que você aprendeu, porque aquilo que você aprendeu desde a sua infância vai te tornar sábio para que você encontre a salvação em Cristo Jesus.
Portanto, meus irmãos, tudo que um homem precisa para encontrar, para ser salvo, está na palavra de Deus. E é interessante que o próprio Jesus, ele pregava as Escrituras para falar de si mesmo. Em Lucas, no capítulo 24, vai dizer o seguinte. Mateus, desliga o ventilador aí para mim. Lucas capítulo 24, meus irmãos. Se você não quiser abrir, não tem problema, apenas me ouça. Olha o que diz a palavra de Deus. Depois que Jesus ressuscitou, Jesus ele aparece para dois dos seus discípulos. Ele aparece para dois homens no capítulo 24 de Lucas. E vai dizer no versículo 27 que Jesus, para falar de si mesmo, ele fala o seguinte: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhes a que esse respeito constava em todas as Escrituras. Veja, irmãos, Jesus, depois de ressuscitar, ele aparece para dois homens, e ele não se revela ainda para esses homens. E daí esses homens, eles ainda não sabem que Jesus está do lado deles ressurreto. Eles pensam que Jesus era um homem comum. E vai dizer no versículo 27 de Lucas 24, que Jesus começa por Moisés, passa por todos os profetas, corre toda a Escritura para falar de si mesmo. Daí vai dizer no versículo 32 do capítulo 24 de Lucas: e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Depois que eles tiveram os olhos abertos, que eles reconheceram que de fato era Jesus ressurreto, eles perguntam um para o outro: mas quando ele pregava as Escrituras para nós, não nos ardia o coração? Veja, irmãos, que o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, para falar de si mesmo, ele prega a palavra de Deus. Jesus ele poderia ali ter uma revelação, ele poderia ali adivinhar e revelar coisas da vida dos dois. Jesus, como Deus, ele poderia fazer qualquer coisa, fazer um grande milagre. Mas Jesus, o que ele faz para mostrar para os seus discípulos que era ele mesmo? Ele prega a palavra de Deus. Irmãos, então essa palavra, ela é suficiente para que a gente encontre a salvação. Ela é o manual de instrução do Criador para que os homens percebam o seu pecado e percebam que há um Salvador, Cristo Jesus. Ela é suficiente. Outro dia um amigo meu disse que foi a uma igreja e ele me disse que na hora da pregação o pregador disse que fechou a Bíblia e falou: eu vou falar o que Deus está me mandando falar, eu não vou pregar. E eu: mas como assim? O que Deus nos manda falar para que as pessoas encontrem a salvação, se o próprio Jesus pregou as Escrituras, o que eu tenho a dizer a vocês, meus irmãos, para que você seja salvo? Tudo que eu tenho a dizer quando eu estou aqui à frente era a palavra de Deus, se o próprio Jesus fazia isso. Esta é um manual de instrução para que os homens encontrem o caminho da salvação. Você quer que alguém se converta? Não adianta dar conselho para essa pessoa. Não adianta. O que você tem que fazer? Pregar as Escrituras, mostrar o Evangelho, abrir a Bíblia, ou pregar o Evangelho para essa pessoa. Meus irmãos, mas veja também que, como eu falei, essa é a carta do amor de Deus para nós. Veja agora comigo o versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Veja de onde vem essa palavra que está na sua mão. Essa palavra vem de onde? Quem deu essa palavra para nós? O próprio Espírito de Deus. Ela é escrita por homens, mas inspirada por Deus. Irmãos, não é qualquer livro que está na sua mão. É uma carta de amor de Deus para nós. Como aqueles discípulos que Jesus apareceu para eles e pregou a palavra, eles falaram: não nos ardia o coração quando a gente ouvia as Escrituras? Quando você ouve as Escrituras, quando você ouve uma pregação, um estudo bíblico, o seu coração arde? Você dá valor a essa carta do amor de Deus para você?
Você tem interesse para que seu coração ouça, para que você medite nessa palavra? Será que a gente tem valorizado que Deus nos deu essa palavra, inspirou o que o apóstolo Paulo para que ele escrevesse, para que Deus nos mostrasse o seu amor? Mas veja que primeiro nós vimos que essa palavra é suficiente para que nós encontremos a salvação. Mas agora no versículo 16 vai nos mostrar que essa palavra é útil. Ela é útil para mudar a nossa vida. Ela é útil para nos ensinar. Ela é útil para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar. Tudo que nós precisamos para ter uma vida abençoada, tudo que nós precisamos para ter um casamento abençoado, para ter uma igreja abençoada, está na palavra de Deus. Nós não precisamos de mais nenhuma nova revelação. Às vezes pessoas perguntam para mim: Gabriel, você acredita em revelação? Pensa aí. Eu falo: irmãos, está na Bíblia, né? Eu até acredito. Mas a pergunta não é essa que tem que ser. Tem que ser: para quê? O que eu vou ouvir de você que não está aqui? O que eu vou ouvir de alguém que não está aqui, que possa me levar à salvação, que possa me corrigir, que possa me educar? A palavra de Deus é suficiente, meus irmãos. A palavra de Deus é inerrante. Salmo 119, que Mateus leu, vai dizer que a palavra de Deus é puríssima. A palavra de Deus é inspirada. A palavra de Deus é dada à igreja, é dada ao mundo, para que o mundo viva de forma melhor. Mas às vezes a gente não valoriza, o nosso coração não arde, porque vai dizer aqui que além de nos ensinar, essa palavra nos repreende. E nós, como rebeldes, nós não queremos ser repreendidos pela palavra de Deus. É por isso que às vezes a gente foge de um estudo bíblico. É por isso que talvez a gente não quer ouvir um aconselhamento bíblico. A gente prefere pagar um psicólogo para falar aquilo que a gente quer ouvir. Porque toda vez que a gente lê essa palavra, a gente encontra muitos erros, todos eles em nós. Amém? Essa palavra é inerrante, meus irmãos, puríssima. Nós vemos a harmonia dela, o Novo Testamento com o Velho Testamento, os profetas apontando todos para Cristo. Tudo aquilo que Jesus falou se comprova nas profecias. Mas talvez, como eu falei, a gente não quer ser educado, a gente não quer ser corrigido pela palavra de Deus. Porque essa palavra ela vai sempre mostrar para nós um caminho que é um caminho de arrependimento, é um caminho de negar a nós mesmos, é um caminho de deixar de amar o mundo para amar a Deus. Essa palavra sempre vai apontar erros em nós, mas ela sempre vai nos apontar um Salvador tremendo, grande e gracioso, que é o Senhor Jesus Cristo. Sempre Ele nos repreende, mas sempre Ele nos acolhe pela Sua palavra. Então às vezes nós buscamos ouvir homens, nós buscamos revelações, porque na verdade o risco de pode estar acontecendo conosco é o versículo 3 do capítulo 4, veja comigo. Pois haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Veja, irmãos, talvez esse tempo chegou que as pessoas não querem ouvir a sã doutrina, as pessoas não querem ouvir que Deus as chama ao arrependimento, que há um juízo. No capítulo 4, versículo 1, diz que o Senhor Jesus, Ele se manifesta para julgar os vivos e mortos. Talvez chegou o tempo já que nós não queremos ouvir a verdade, ouvir a sã doutrina. Por isso que procura-se locais onde não se prega a sã doutrina, onde se promete coisas terrenas para as pessoas, onde se negligencia a palavra de Deus. E veja o capítulo 4, versículo 4, diz que as pessoas vão se recusar a dar ouvidos à verdade, se entregando às fábulas. Irmãos, não está longe da gente ter que causar uma nova reforma protestante, das pessoas dizerem: não, essa palavra é antiquada, esse negócio de homem
com mulher somente o casamento, isso é antiquado. Não, esse negócio de menino é menino, menina é menina, não, isso é antiquado. Esse negócio de pureza para o casamento, isso não existe. Está próximo que a igreja vai se dividir novamente, porque pessoas vão dizer que a palavra de Deus é antiquada, ela ficou para trás. Essa é a palavra de Deus. O salmista diz que ela é lâmpada e luz para o seu caminho. Meus irmãos, o nosso coração arde por essa palavra. Eu, meditando nesse texto, eu pensei, quando você acorda, o que você faz primeiro? Talvez é pegar o celular. Teve umas 2, 3 semanas atrás aqui na igreja, em uma das nossas reuniões, me veio esse temor de Deus. A primeira coisa que eu levanto quando eu faço é pegar o celular. E Deus me confrontou. E agora eu estou começando a vencer esse pecado. E a primeira coisa é pegar a palavra de Deus e ler um versículo. Essa palavra, irmãos, ela tem que fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Essa palavra tem que fazer parte da nossa casa. Homens, você tem que ler essa palavra na sua casa. Chama sua mulher, chama seus filhos. Esse é o seu papel como homem de casa. Chama seus filhos ali e fala: agora é o culto familiar. Nós vamos orar, nós vamos ler essa palavra para que ela santifique a nossa vida. Irmãos, eu fico impressionado com a nossa negligência com a palavra de Deus. Estudos bíblicos vazios, EBD vazias, onde você está em casa fazendo nada, dormindo. Quarta-feira, várias vezes nós pensamos em deixar o trabalho porque vocês não vêm no estudo. É uma vergonha a nossa falta de responsabilidade, temor com a palavra de Deus. Porque se eu nego a carta do amor de alguém, eu nego o amor daquele que me mandou essa carta. Se a Sharon me manda uma carta e eu jogo essa carta fora sem ler, eu estou negando o amor dela. Nós estamos negando o amor do nosso Pai ao negligenciar essa palavra que nos conduz para a salvação. Que aqui ele fala: Timóteo, fica firme, permanece nessa palavra, porque ela é inspirada por Deus, ela é útil, ela vai te corrigir, ela vai te dar uma vida abençoada. Nós precisamos voltar à Escritura, meus irmãos. Talvez se eu te perguntar quantos livros tem na Bíblia, você não sabe. E talvez você faz parte da igreja há mais de 10 anos. Nós precisamos da palavra de Deus. Porque veja o versículo 17. Além de nos salvar, além de nos educar e nos santificar, versículo 17, alguém lia para mim em voz alta. Nós precisamos de mais o que, irmãos? Agora o apóstolo Paulo fala: Timóteo, para que você execute a sua missão na terra, você precisa dessa palavra. Irmãos, veja aqui o perigo de buscar novas revelações. Calvino diz, João Calvino, um dos reformadores depois de Lutero, ele diz que a escola do Espírito é a Escritura. O Espírito Santo não ensina nada fora da Escritura. Se o Espírito Santo, entre aspas, está ensinando fora da Escritura, não é o Espírito Santo. O Espírito Santo, a sua escola é a palavra de Deus. E veja, irmãos, aqui está dizendo que nós vamos ser perfeitos. Não perfeito como Deus, mas perfeito no sentido de eu vou estar apto para cumprir aquilo que Deus tem para mim na terra. O que nós precisamos, irmãos? Ir além da palavra de Deus é querer a mesma coisa de Eva. Eva, ela quis o quê? Eva, ela quis ir além em conhecimento, não foi? Eva caiu no engano que ela poderia ter mais do que Deus queria para ela. Ir além da palavra de Deus é o mesmo pecado que ela caiu. Querer ir além do que Deus revelou e permitiu ela. Então, se você quer cumprir a missão de Deus, você quer ser um homem habilitado para a boa obra na igreja, você quer cumprir o ministério na igreja, quer cumprir o ministério onde você for, tudo o que você precisa está nas suas mãos. É a palavra de Deus. Tudo está aqui. A Bíblia.
é o maior presente que Deus podia nos dar. E muitos homens pagaram caro para que essa Bíblia chegasse nas nossas mãos. Já ouviu falar da Inquisição da Igreja Romana? Que perseguia os pregadores? A Reforma Protestante era para ter acontecido antes, mas eles mataram alguns homens que queriam trazer a Bíblia de volta para o centro da igreja. Um deles, pesquisa no Google depois, John Huss, morreu queimado. Um deles também que morreu, chamado John Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês. Depois Martim Lutero traduziu para o alemão. E Deus foi tendo misericórdia e levantando homens para traduzir a Bíblia dos originais hebraico e grego, para que chegasse hoje na sua mão em português, para que Deus falasse na sua língua que Ele te ama e quer te salvar e mudar a sua vida. Então, irmãos, o maior presente é esse. Aqui estão os escritos de Deus mostrando o quanto Ele nos ama. Aqui está a carta do amor de Deus para a igreja. Aqui está as instruções para os filhos de Deus viverem uma vida correta. Aqui está o cuidado de Deus conosco. Aqui está o manual de guerra do nosso general, que é Cristo. A nossa arma está nas nossas mãos. Negligenciar ou ignorar essa palavra é desprezar o próprio Deus, é desprezar o amor de Deus. Nós precisamos então, irmãos, de ler essa palavra todo dia de manhã. Nós precisamos, como eu falei, reunir os nossos, meditar. Nós precisamos de estudar essa palavra, porque é ela que vai mudar as nossas vidas, é ela que vai nos moldar, é ela que vai abençoar os nossos casamentos, é ela que vai abençoar a nossa igreja. Nós precisamos colocar a Bíblia no centro das nossas vidas. Eu quero que você leia agora um pequeno trecho da carta do amor do Pai para você. Abre aí em Jeremias 31. Jeremias, no capítulo 31. Eu quero que você leia apenas o versículo 3. E Deus vai falar com você. Jeremias, capítulo 31, versículo 3. Veja o que Deus diz a você essa noite. E se não fosse a Bíblia, não teria como você saber disso. Jeremias 31, capítulo 3, versículo 3. Leia e faça uma oração, você e Deus. Eu vou ler para quem está sem a Bíblia. Diz o seguinte: de longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Faça sua oração de acordo com esse versículo. Amém. Meus irmãos, hoje eu afirmo para vocês, sola Escritura. A Bíblia é a nossa regra
de fé e prática. Ela nos aponta a salvação em Cristo Jesus. Ela é útil para transformar a nossa vida e ela nos faz aptos para a missão de Deus. Do que mais nós precisamos? Nós precisamos de mais uma coisa: de nos arrepender pela nossa negligência com a carta de amor do nosso Pai. E eu quero te chamar essa noite ao arrependimento. Você que tem negligenciado essa palavra e quer se arrepender diante de Deus, quero te convidar, sem nenhum constrangimento, que fique de joelhos e peça perdão a Deus. E passe a partir de hoje a valorizar diariamente essa palavra.